continuar te perguntando sobre planejamento para o ano que vem. O Flamengo já está fazendo esses planos aí para ver se vai contratar. Claro, né, já fez contratações robustas nesse ano, então não é um momento de reformulação, mas já está olhando peças de reposição e a própria situação do Felipe Luiz e do Boto também. Tem alguma novidade nesse sentido? Então, sobre a questão, né, como o PVC falou aí mais cedo, né, acho que ainda não bateu o martelo sobre a antecipação do Flamengo em Mirassol, né? A princípio está marcado para domingo. Se for campeão, se o Flamengo for campeão, antecipa. Se não, não. Antecipa, exatamente. E aí deve mandar só o sub-20 para jogar lá em Mirassol. O elenco principal já viaja antes, entendeu? Sobre o planejamento, sim. Sobre o planejamento, sim. O Flamengo já se movimenta antes mesmo aí do título da Libertadores. Algumas posições ali já estavam claras para todo mundo que o Flamengo precisa se reforçar. No gol, obviamente, porque o Matheus Cunha ele já está com pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Um dos goleiros que o Flamengo tem interesse é o Gabriel Brazão, já não é de agora, né? Já é meio do ano o Flamengo tentou o Gabriel Brazão. O Santos, na época, não liberou. O Mussetti pode até trazer mais informações aí do lado do Santos em relação à situação desse goleiro. É um goleiro que se encaixa no perfil que o Flamengo até quer, até pelo perfil aí que está saindo do Matheus Cunha, que também é um goleiro mais jovem, né, para ser uma sombra ali para o Rossi, né, ficar uma disputa mais acirrada ali com o Rossi. Na zaga, né, porque a temporada mostrou que a zaga ficou curta ali, né, a diferença entre os ali Danilo, Léo, e os Léos, com a garotada ali acabou pesando em algum momento, principalmente ali no Fla-Flu. Então o Flamengo vai focar nessa questão da zaga também. E pro ataque também, até porque eu imagino que o ataque do Flamengo seja o setor que vai ter mais saídas ali, né? O Cebolinha já manifestou que precisa ganhar mais ritmo de jogo, então ele já deu sinais de que se tiver uma boa proposta, ele quer sair. Obviamente precisa passar pelo aval do Flamengo, já que ele tem contrato, mas o Michael é outro ali que eu posso apontar que vai entrar nessa barca também. O próprio Juninho também não tem uma permanência garantida. Então vai ser outro setor que o Flamengo vai atacar, vai ser o ataque. Eu diria que sim, a prioridade seria isso: um zagueiro, um goleiro e pelo menos de 1 a 2 atacantes, de preferência ali mais fazendo a ponta, entendeu? Sobre Felipe Luiz, foi aquilo que a gente já vinha trazendo, faltam ajustar alguns pontos, o Flamengo quer se assegurar na questão de que, né, que não aconteça igual aconteceu com o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus é campeão, acaba recebendo uma proposta do Benfica e sai. O Flamengo quer ter uma garantia maior contratual, uns gatilhos ali que não sejam tão simples para o Felipe Luiz sair no meio do contrato. Agora, o Felipe Luiz está valorizado pela parte do staff do Felipe Luiz. O staff do Felipe Luiz entende que ele precisa de uma valorização, afinal de contas ele é o atual campeão da Libertadores e possivelmente campeão brasileiro também. Então, o staff vai brigar por uma valorização salarial. Então, está nesse pé. Eu acredito que tem um final feliz. Não se sabe de quanto tempo ainda vai ser esse vínculo, mas eu acredito numa permanência, pelo menos aí para o ano que vem. Boto também não vejo como saindo do clube. Eu acredito que também deva permanecer, ter uma renovação. É mais ou menos por aí que está a situação do Flamengo atualmente. Me parece que são mesmo algumas peças de reposição para lacunas, se é que esse elenco tem lacunas, né? Mas em alguns momentos até mostrou isso na temporada. Na zaga, por exemplo, você tem 3 grandes zagueiros, Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, mas o quarto já tem uma disparidade ali, né? Então, João Vitor, Cleiton não estão neste mesmo degrau, quando foi preciso, né? Quando foi necessário que eles estivessem em campo, não corresponderam tanto. Então, é uma questão que o Flamengo tem. Até no ataque, né? Ou quando o Pedro se machuca, você não tem alguém da função ali que esteja entregando. Então, tem essas questões também. É um elenco, né, muito bom, mas ainda assim, sempre vai ter algo a melhorar, né? Ô, Mussetti, em relação ao Brazão, um goleiro que hoje é fundamental para o Santos, né? Se o Santos não está numa situação pior, e ó, que não é boa, muito se deve ao Brazão, que tem salvado demais ali atrás. Então, acho que para o Santos perder o Brazão seria bem complicado. E ele chegando no Flamengo, também não imagino como titular, né? Porque você tem o Rossi ali, que tem um status, tem muita moral. Isso chegou até o Santos. Como é que o Santos está trabalhando com essa situação, esse interesse do Flamengo? Ô Lu, o Santos sabe do interesse que a antiga, como o Brás citou, o Flamengo fez proposta oficial, ofereceu um salário bem maior do que o Brasão ganha
E o Brasão optou por ficar, renovou o contrato com o Santos, ganhou valorização salarial e, consequentemente, a multa rescisória também aumentou. É de 370 milhões de reais no mercado nacional e 70 milhões de euros para o mercado internacional. Mas são valores ali para aparecer no contrato, né? O Santos não pediria isso para o Flamengo ou para qualquer outro clube. A situação do Santos neste momento é não conversar sobre nenhum atleta, seja para a saída ou para a chegada, enquanto não resolve a sua situação no Campeonato Brasileiro. Se o Santos se salvar, vencer a Juventude, vencer o Cruzeiro e continuar na primeira divisão, vai fazer um esforço grande para que o Brasão permaneça e acredita que o jogador continue, assim como decidiu no meio do ano. Já se cair, não apenas o Brasão, mas outros vários jogadores terão que ser negociados para o Santos diminuir muito a sua folha para a próxima temporada na Série B. Para o Santos é fundamental que ele permaneça.